Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal HC Espiritual. O meu nome é Helder Correia. Como vocês podem ver, já consegui trazer aqui um plano de fundo, aqui com um sítio que eu próprio fotografei, um sítio que eu gosto, aqui perto da zona de onde eu resido, e decidi trazer aqui para o canal para criar assim um contacto mais íntimo para com as pessoas que assistem os meus vídeos. Hoje, neste vídeo, eu decidi trazer uma reflexão em cima de uma obra que eu li. Não é a obra que eu estou a ler atualmente, mas foi a penúltima obra que eu li, literária, Siddhartha, de Hermann Hesse, que é uma obra assim muito profunda, muito peculiar, no aspecto em que traz um viés que eu acho pertinente, até mesmo para a espiritualidade, assim de uma maneira de informação, a espiritualidade que está a chegar cada vez mais às pessoas e onde, eh, à medida que as atenções são trazidas de uma forma mais massificada, é normal que as pessoas criem percepções da espiritualidade que não correspondem com coisas simples, naturais e até mesmo com coisas mais íntimas, porque essa ideia de trazer a espiritualidade enquanto um conceito muito figurativo, muito ilustrativo, muito às vezes até ficcional, não é isso que é uma mais-valia. E não é que a espiritualidade seja um caminho similar para toda a gente, mas se a espiritualidade não for uma coisa íntima, não for uma realidade que tenha tudo o que somos, desde o mais bonito ao menos bonito, à sombra, à luz, tudo o que corresponde àquilo que somos, se aquilo que nós consideramos ser espiritualidade não corresponder com este tipo de contacto real, verdadeiro e concreto, então talvez isso seja mais uma ideia, mais um conceito que nos está a fazer fugir daquilo que é realmente o centro. Todos estamos aqui por um motivo e esta vida é o contexto que nós estamos. Então não há nada mais espiritual do que isso. E isto não quer dizer que a gente tenha que descartar tudo aquilo que sejam links, que sejam percepções, que sejam interações com a parte espiritual, o plano espiritual, os mentores, cada um à sua maneira através das capacidades parapsíquicas. Tudo isso deve, para os estudantes espirituais, deve ser um combo, uma mistura entre a prática e o estudo, e as duas coisas criam esse equilíbrio que é tão necessário. E porquê é que eu estou a trazer isto tudo? Esta obra do Hermann Hesse, Siddhartha, eu não vou aqui revelar, claro, a obra na totalidade, até porque é uma obra que vocês devem ler. Ela é uma obra que ela flerta entre, vamos dizer, o Nirvana, enquanto definição de Nirvana, que é a iluminação, o- atingirmos um estado de consciência que fica, é como se fosse um update consciencial, diferentemente do Samadhi, que seria algo que a gente atinge em estado de consciência alterado, um estado alterado de consciência onde nós atingimos uma percepção que amplifica para com tudo o que existe. Nirvana já seria algo que não é um estado pontual, é algo que fica. E aqui Nirvana é trazido como uma busca pela espiritualidade, pela iluminação. E depois, na contraparte disso, teríamos o Sansara, a roda das encarnações, e Maya. Maya, que seria no hinduísmo, os véus da ilusão, a grande ilusão. Hoje em dia o pessoal fala muito de Matrix, desde que o filme saiu em 1999, mas seria isso. O todo o livro retrata uma busca de um jovem chamado Siddhartha, que não é Siddhartha Gautama, o Buda, embora ele seja falado e interaja na própria história, mas Siddhartha é um jovem que tem essa busca através da meditação, através de toda uma linhagem correspondente à família onde ele nasceu, as práticas, eh, o abster-se da sociedade, nos mosteiros, nos templos, tudo isso é trazido, mas nós verificamos que perante aquele jovem algo não corresponde com a busca dele. Ele chega a questionar, inclusive, o próprio Siddhartha, o Buda.
Eh, e é muito interessante porque nessa busca de Siddhartha, ele vai vivendo Maia, ele vai vivendo as experiências interpessoais, as experiências em ambientes com outras pessoas, com outras maneiras de ver a própria vida, entrando em contacto muito até com a natureza também e vivendo coisas, gerando sabedoria que só mesmo vivendo essas coisas é que ele conseguiria perceber. Ele vai atingir uma sabedoria que mais tarde, e aqui não vou revelar o livro, mais tarde nós vemos que há efetivamente o perigo. O perigo no caminho espiritual, que é quando nós descartamos o contexto que estamos inseridos, não é? Quando nós só vemos espiritualidade nos livros, nas técnicas, nas experiências eh, parapsíquicas, na parte fenoménica, quando nós entramos num estado de meditação, aquilo produz em nós um senso diferente, uma harmonização diferente, um equilíbrio emocional diferente, uma perspectiva de nós próprios diferente, e ao mesmo tempo é capaz de criar uma capa que nos distancia de todo o resto, de todas as pessoas. Então isso também passa a ser uma ideia ilusória. É maia também. E achei muito interessante todo o contexto que o livro traz e trazer isso para a minha própria experiência. Cada pessoa tem o seu caminho. Por exemplo, no yoga existe o caminho devocional, existe o caminho kármico, que eles chamam de karma yoga. Então, não é que existe um caminho, um único caminho. Não é essa a questão. A questão é que, na própria história do livro, o Siddhartha chega a um ponto onde ele, só através de saborear e saber qual é o sabor. E claro, eu estou a utilizar aqui uma analogia. Saber qual é o sabor, o palato de determinada coisa, faz com que a conjuntura desse palato, aquilo que é absorvido, traga, muito provavelmente, memórias, ligações, links emocionais, e mesmo assim, saboreado na mesma, mas com uma outra virtude, uma outra maneira de constatar, Brahman pode ser percebido nesse sabor de uma outra forma. Ou seja, o contexto é o mesmo, mas a forma como é absorvido é outra. E nós podemos constatar que grandes mestres espirituais trouxeram todo esse transbordar de autoconhecimento cá para fora, para as relações, para fazer chegar ao outro. Claro que estamos a falar de seres que tinham uma aura muito característica e que só a presença de seres com esta magnitude já trazia um viés bem diferente para a nossa energia, mas a questão é que havia esse transbordar para com os outros. Então é isso. Às vezes nós ficamos presos na ideia de conquistar algo espiritualmente. Ok, eu vou fazer uma meditação para eu conquistar algo. E depois, não estou a dizer que é uma regra, mas às vezes a visão fica túnel. E nós estamos a descartar tanta espiritualidade que está nas laterais, que está na família, às vezes, na própria maneira, a própria conduta, a maneira como decidimos interagir com determinada pessoa vai fazer a diferença. Então, quando alguém diz assim, o mundo é o que é, o mundo, o mundo é muito complicado, o mundo tem muita violência, o mundo tem muita desigualdade, que diferença posso eu fazer? É assim, às vezes a gente não tem noção do quanto, e isso também é uma ilusão, o quanto nós podemos sim fazer a diferença. Porque se nós mudarmos situações nossas e temos essa capacidade de percebermos numa outra forma, incorporar isso e transmutar versões nossas, padrões nossos,
Da mesma forma que o fizemos interiormente, aquelas pessoas que têm ligações connosco emocionais desta encarnação vão perceber isso em nós, muito provavelmente, e quem sabe isso possa mudar alguma coisa nas pessoas. Embora isso não seja o fator crucial. A gente não tem que querer mudar ninguém, mas o que é facto é que muitas pessoas captam coisas de outras pessoas. Então, a mínima diferença que nós criamos em nós já é algo que está a contribuir para o universo. Porque cada caminho individual agrega a algo coletivo. O planeta Terra, mais a sua consciência, ele sofre interações de todas as consciências que transmigram para aqui, que têm aqui as suas encarnações nesta sala de aula. Há um intercâmbio de orbe para com consciências. Então, às vezes, não estou a dizer que toda a gente é isso, mas muita gente diz: Ah, que diferença posso eu causar? Como inércia, como comodismo, porque essa pessoa habituou-se a seguir determinado padrão e tudo aquilo que dificulte isso, a pessoa cria eh, ideias de desistência. Ou seja, não adianta nada disto porque isto já está pré-estabelecido, então de nada adianta. Isso é um bloqueio que é gerado. E muitas pessoas também ficam presas ao passado porque fizeram determinada coisa e isso pesa-lhes em cima e as pessoas não conseguem perceber que só existe o agora. Que essa versão que existiu no passado pode não corresponder mais com aquilo que somos. Serviu para agregar, mas não configura o nosso sempre e único presente agora, que é a única coisa que existe no universo. É apenas o agora. Então, para não alongar mais este vídeo, foi de facto um livro, até é um livro curto, não é um livro muito extenso. Eh, Está escrito de uma forma assim bem fácil de compreender e é algo que me trouxe assim reflexões muito profundas. Porque o próprio autor no livro diz que Nirvana não passa de uma palavra. Nirvana é uma palavra. Então, às vezes, criar um conceito de estou num caminho espiritual, eu tenho que meditar para atingir a iluminação, isso já por si só pode começar a ser um viés ilusório. Enquanto busca, primeiramente, entendo que é algo que faz parte. Mas quando nós começamos a perceber que o ato de meditar é muito mais do que essa busca, que se da mesma forma que nos entregamos à meditação para simplesmente sermos, juntamente com os pensamentos, com as emoções, apenas sermos, estarmos, sermos no estar, da mesma forma, buscar algo começa a tornar-se algo também não compatível. Então não é buscar a iluminação, é perceber que nós é que fomos gerando cada vez mais distanciamento deste contacto com aquilo que somos efetivamente enquanto natureza, em consciência. Fomos nós que fomos gerando isso na identificação com a nossa imagem egóica, naquilo que criamos enquanto imagem e todas as suas complexidades perante a sociedade. E olhem só, tudo isto faz parte, não é? Dizer que não somos nada disto já se torna algo contraditório. Ok, eh, profundamente e dentro de uma, às vezes até filosoficamente falando, nós sabemos que somos muito mais do que isto. Mas do que adianta eu saber que sou muito mais do que isto e descartar isto, não é? Porque isto é onde nós estamos inseridos. Então não é para criar esse distanciamento, é precisamente o contrário. A experiência mais concreta que podemos ter é esta experiência material. Agora, claro que se ficarmos presos no jogo dos sentidos, ficarmos presos nos pensamentos interligados com o ego, com a sociedade, se isto for apenas aquilo que nos move e cria impulsionamento, nós constatamos que isso não é a nossa amplitude. Então é preciso ter cuidado, porque quando nós entramos neste caminho espiritual,
podemos estar a criar uma descoincidência para com as coisas naturais da vida. E, no meu caso, a espiritualidade cada vez mais serviu para simplificar as coisas, não é? Verificar as minhas próprias limitações. Os próprios mentores espirituais mostram-me às vezes situações que funcionam como uma lupa, onde eu consigo perceber de uma forma mais ao pormenor onde é que eu posso estar a não perceber determinada situação. Então as grandes profundezas estão nos detalhes. Então, sim, para mim, todos estamos a caminhar para uma autorrealização, mas eu não acredito que isso é um momento o concreto. Eu acredito que isso é o culminar de tanta sabedoria que é gerada, vivenciada na prática, onde a determinada altura nós vamos percebendo que estamos inseridos cada vez mais em tudo e esse tudo é o que somos. E com isso nós estamos e sempre fomos. Então já não vamos criar eh, vazios existenciais, já não vamos criar situações emocionais impulsórias, mas isso leva cada um ao seu processo. Então não dá para trazer o conceito, a teoria, sem a prática. E então Nirvana e Maya, não é? Estas duas coisas, que será que são duas coisas separadas? Sim, a gente percebe que são duas coisas, mas uma, ou seja, Ramakrishna, por exemplo, dizia que Maya é uma expressão de Brahman também, sendo que esta ilusão que nós chamamos de ilusão é parte da criação, é parte da fonte de onde tudo surgiu. E se está aqui, é porque algo nos acrescenta. Então isto é muito diferente daquilo que se tem vindo a constatar em alguns discursos ligados à parte espiritual e que eu achei que seria saudável trazer um vídeo diferente a falar de uma obra que eu gostei bastante, que deixo aqui a recomendação e que, inclusive, para fechar aqui o vídeo, nesse livro, nessa obra, há lá um homem que anda num barco no rio e ele diz que o rio fala com ele. No silêncio, o rio fala com ele. Eu não é o rio, é o mar. Embora eu também tenho o rio aqui perto de casa, mas é o mar. Como vocês podem ver aqui, esta imagem eu tirei, inclusive no dia em que estou a gravar este vídeo, eu tirei esta foto. E efetivamente o mar fala connosco. A natureza fala connosco. Quando a gente se permite estar simplesmente e tudo começa a surgir do nosso interior e nós vamos gerando compreensão. Então, imaginem a diferença. Ah, isto é tudo Maia. Isto é tudo Maia, eu vou-me fechar na meditação. Então, qual é o intuito disso? Eu não estou a descartar monges e pessoas que adotaram por esse tipo de caminho, mas talvez essas pessoas tenham tido um contexto de percepção também na interação social, em alguma reencarnação. E isso também faz parte, porque traz um outro viés de vivência. E é isso, pessoal. Muita paz e muita luz e não percam os próximos vídeos no canal. Muito obrigado.